Aê pessoal, aqui é o C1IO e bora para mais uma gameplay do Jurassic World Evolution 2. E não sei o dia que você está assistindo isso, mas com certeza é o dia perfeito para passear em um zoológico pré-histórico cheio de dinossauros e répteis magníficos, incluindo as 4 novas espécies da nova DLC, animais aquáticos. Nós vamos ver as curiosidades jurássicas dessas espécies e de um outro dinossauro que é inédito nesse parque também. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas eu construí esse parque no mapa que eu fiz para o primeiro episódio da série de mundo aberto, o Santuário. Lá eu construí essa ilha tropical paradisíaca, eu soltei todos os dinossauros, mas de qualquer jeito eu tive que intervir, porque os dinossauros estavam basicamente se matando mesmo, muitos iam entrar em extinção. Consegui salvar até os troodontes da extinção e alguns outros, e tive que construir esse parque. Só que esse parque, a ideia dele é ser um parque simples, mas agora bora começar. Aqui fica a entrada do parque. Antes ela ficava num porto, mas eu decidi mudar para cá, porque o porto virou apenas a área operacional. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui na entrada do parque, ó, tem essa área bem simples, apenas com algumas lojas, para os visitantes que acabaram de chegar de viagem. Andando por aqui, eles chegam no Jurassic Tour, mas aqui tem o recinto do Troodonte, olha só, que eu fiz nessa parte mais elevada, que fica até com essa vista bem legal para o mar. Eita, ele vai caçar o bode. Cheguei mesmo na hora. Gente, bicho, tá bêbado? Que mira ruim é essa? Pegou. Pronto, aqui nós temos quantos? 4 troodontes. Esses troodontes sobreviventes foram os que migraram para o pântano lá no primeiro episódio da série de mundo aberto. Desse lado fica o porto que eu falei, que é a área operacional do parque. Tudo isso aqui nessa primeira seção. Então vamos lá, se nós formos os visitantes, a gente pode pegar o passeio jurássico para ir para a próxima seção do parque, que é essa aqui. É uma parte operacional, apesar de ser bem decorada. Se vocês assistiram o primeiro episódio da série de mundo aberto, talvez vocês lembrem do pântano que eu fiz. Aqui vivia um espinossauro, um denoqueiro, um pterosinossauro e um grupo de oranossauros. O espinossauro venceu todas as lutas, ele se tornou o rei do pântano no episódio lá do mundo aberto. E o primeiro espinossauro ainda está vivo, ele é idoso. Deixa eu ver quantos anos ele tem. A expectativa era 97 e ele já está em 107 anos. Qualquer hora ele morre de velhice. Os oranossauros ficam soltos por aqui, sempre fugindo do espinossauro, mas o espinossauro nem tenta caçar eles porque ele fica muito satisfeito se tiver peixe. Ele tendo o peixinho dele, ele não quer guerra com ninguém, ele não está nem aí para os oranossauros. Aqui nessa área operacional tem essa entrada de observação de redoma, que é bem aqui, ó. Aqui é o Vale Verde. E como vocês podem perceber, eu tentei mudar o mínimo possível. Eu não quis construir uma área urbana no Vale Verde, porque ele é muito bonito, e é o paraíso das espécies herbívoras do Jurássico. Então, as únicas formas das pessoas observarem os dinossauros aqui é por meio dessa redoma. Bora ver a visão. Olha o braço aqui bonitão. A única forma das pessoas verem os dinossauros daqui é aqui na redoma, é no passeio jurássico, como vocês podem ver, ó, tem até um caminhão ali, e também pelos monotrilhos. O carro, quando sair dessa estação, ele vai subir no vulcão, para os visitantes olharem de perto esse vulcão inativo. E depois disso eles vão descer por essa região e as pessoas vão poder ver o Moros intrépidos. Olha um aqui. O FPS está bem baixo e é que esse mapa... Eita, pensei que ia atropelar.
Sim, o FPS está muito baixo e é que esse parque nem ficou grande, tá? É uma ilha pequena, só que, né, eu detalhei muito algumas construções, tem muitos itens individuais que eu coloquei, vocês podem ver que tem muitas pedras, muitas coisas, vocês vão ver quando eu terminar de mostrar o parque. Sem falar aqui, eu jogo no Xbox One, né, geração passada, então a otimização do jogo para esses consoles não é muito boa. E por falar nisso, é bom mencionar que eu construí esse parque apenas com os itens da era Jurassic World, pois eu não posso fazer mistura de eras. Saindo daqui, os visitantes podem descer nessa outra seção. Aqui eles vão encontrar essa pequena área para descanso e vão poder subir a montanha para verem o Tropeognathus. Eu ia colocar aquelas barreiras de concreto ao longo desse caminho para poder ficar mais realista, né? Parecer uma barreirinha de segurança para os visitantes não caírem das montanhas. Mas eu não construí porque tá muito lento o jogo, o FPS está muito baixo. Então eu tive que evitar de construir mais coisas. Então os visitantes que quiserem ver os Tropeognathus vão ter que subir a montanha para chegar aqui nessa área que ficou simples, mas que tem duas atrações. Vamos na primeira, que é a galeria básica. Daqui já dá para ver alguns Tropeognathus voando lá longe. E a segunda atração é a galeria em redoma. Aqui, ó. Esse bicho é assustador, né? Eu esqueci de mencionar, pessoal, Larona Croft, que era o meu brachiosauro favorito, morreu de velhice. Ela era viciada em ficar escalando essa montanha aqui toda hora, não sei que graça ela via, mas ela morreu. Agora vamos ver a praia. Percebam que a área urbana aqui ficou bem pequena, como eu disse, a ideia do parque é ser simples mesmo, mas ficou muito bem decorado e tem muitas atrações. Aqui os visitantes vão conseguir ver 4 espécies diferentes. A primeira é o Baryonyx, que fica nessa parte central. Nas lagoas nós temos 2 dos novos répteis da nova DLC, e no aviário nós temos o Geroloptero, que antes ele vivia solto lá no vulcão. Quer dizer, 4 espécies não, 5, eu quase esqueci de mencionar. Vivem soltos aqui os Maharadactylus, e eu não tô vendo nenhum, cadê os bichos? Ué, mentira, eles migraram, tem só alguns aqui, que bichinhos danados. Eu tinha colocado eles aqui para quando o monotrilho passasse por aqui, as pessoas pudessem ver eles voando, né, na altura do monotrilho, mas os danadinhos já fugiram. Eu vou mandar o helicóptero levar eles de volta, senão dá ruim. Aqui fica a entrada para a exibição do aviário com o Geroloptero. Por isso que eu coloquei essa placa, porque é bem distante do aviário, né? Ih, alguém morreu, deve ter sido espinossauro, já já eu olho. E aqui estão os Gerolopteros. Aqui as pessoas também podem ver 2 das novas espécies. Então agora vamos ver as curiosidades jurássicas desses 2 novos répteis muito impressionantes.
arqueloônio é a maior tartaruga que já existiu, podia pesar cerca de 2 toneladas e medir aproximadamente 4 metros de comprimento. Por isso seu nome significa tartaruga soberana. Ela habitava os oceanos da América do Norte durante o Cretáceo Superior, e como as tartarugas modernas, se alimentava de pequenos seres como peixes, esponjas, algas, crustáceos, moluscos, entre outros. O notossauro é um réptil semiaquático que viveu no período Triássico e habitou do norte da África e Europa até a China. Seu nome significa lagarto falso, e poderia atingir cerca de 5 metros de comprimento. Por ser semiaquático, tinha um estilo de vida semelhante ao das focas, descansando em terra e caçando na água. Os cientistas do Jurássico World adicionaram genes bioluminescentes em alguns espécimes. Por isso recomendamos que visitem o Hotel Praiano e a galeria de exibição na lagoa durante a noite, assim vocês poderão vê-los brilhar. Essa seção, que antes era a Floresta Destruída, eu construí esse círculo e é um local que só vêm os visitantes mais audazes e que realmente tem muita coragem. Porque aqui eles vão ver os dinossauros herbívoros grandes e perigosos bem de perto. Esse portão aqui está aberto e vocês podem ver que às vezes os dinossauros entram aqui para se alimentar. Então as pessoas vão ver eles realmente bem de perto. Até para chegar aqui já demanda muita coragem, porque a única forma de chegar nessa seção é por meio da tirolesa. Daqui de cima, ó. Aqui é a parte operacional do aviário do Tropeognathus. As pessoas têm que chegar aqui por meio do passeio jurássico e daqui elas têm que andar na tirolesa. Bora andar. É bem altão, ó. Olha os Euoplocephalus, Apatossauro, Iguanodonte, Casmossauro e ali também temos um denoqueiro. Esse denoqueiro, pessoal, morava no pântano, mas eu trouxe ele para cá por questão de justiça, né? O espinossauro reivindicou, então o pântano é dele agora. Ó, tem um Iguanodonte aqui dentro da área urbana também. Para as pessoas conseguirem sair daqui, também é só por meio da tirolesa. Elas podem pegar essa tirolesa aqui, que leva para a seção da praia, e as pessoas também podem sair dessa seção nessa outra tirolesa, que leva os visitantes para uma área mais perto da saída do parque. Caramba, olha onde já tem um pterossauro de novo, eles são muito teimosos, velho. Que bichinho teimoso. Desse lado aqui eu construí mais uma praia. Aqui nós temos a seção com o Dunkleosteus. Eu utilizei aquele novo glitch do monotrilho para fazer ele passar assim bem perto da água. E coloquei ele para passar dentro do alimentador de tubarão, para quem tiver sorte, né, ver o Dunkleosteus pulando para se alimentar do tubarão. Essa aqui é toda a seção da lagoa do Dunkleosteus. Aqui fica a entrada para a observação em redoma.
O Dunkleosteus foi um grande peixe placodermo que dominou os mares no período devoniano, há mais de 360 milhões de anos. Possuía placas duras e grossas na cabeça e tórax, que servia como blindagem, característica comum da classe dos placodermos. Seu nome significa ossos de Dunkle, em homenagem a David Dunkle, o diretor do setor de paleontologia vertebrada do Museu de História Natural de Cleveland na época do descobrimento do gênero. Esses grandes peixes vorazes são predadores mortais, e das nossas galerias de observação vocês podem assistir eles caçando pequenos peixes e até mesmo outras criaturas. De monotrilho, se tiverem sorte, poderão vê-los saltar para se alimentar de tubarões. Mas não tem apenas o Dunkleosteus nessa seção. Tem ele. Aqui eu fiz um estilo de petting zoo diferente para o Minimi. Este anquilosaurídeo pequeno que viveu na Austrália no Cretáceo inferior possuía placas horizontais de ossos que corriam ao longo dos lados de suas vértebras. Por isso seu nome é Minimi para vértebra, e significa nomeado após a formação de rocha. Ele podia medir cerca de 3 metros de comprimento e já possuía uma forte couraça, que se desenvolveu ainda mais nas outras espécies de anquilosaurídeos que surgiram posteriormente. E aqui nós temos a entrada para a galeria de exibição do Chonissauro, que ficou nessa lagoa aqui, junto com o mar. O Chonissaurus sicaniensis foi um tipo de ictiosauro que viveu no período Triássico e que tinha as proporções de uma baleia, podendo atingir pouco mais de 20 metros de comprimento e mais de 30 toneladas. Por isso não possuíam predadores naturais quando ficavam adultos. O chonissauro e os ictiossauros em geral são característicos pelos corpos um pouco arredondados e focinhos finos. Eles se desenvolveram para predar animais de corpo mole, como moluscos e peixes. Existem mais de 30 esqueletos parcialmente preservados de animais em diferentes estágios de crescimento, o que possibilitou um estudo mais detalhado dessa espécie. Sobre a atualização, eu não gostei muito da atualização. Eu achei que ela poderia ser bem melhor, mas em relação à DLC eu gostei. Eu gostei muito dessas espécies, achei elas muito interessantes e bem feitas. Enfim, pessoal, isso foi tudo. Espero que vocês tenham gostado desse parque e em breve eu trago mais vídeos de Jurassic World Evolution 2. Um abração e até a próxima!